Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler com os irmãos de 7 ao 9. Senhor Jesus. 2 Coríntios 3, 7 a 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós somos os servos da nova aliança, da glória e do Espírito. Senhor Jesus, e no começo da mensagem, fala assim, o ministério da morte gravado com letras em pedras, né? Daí o irmão Pedro, Senhor Jesus, lá em Êxodo 33, fala ali a história do povo de Israel. E toda a antiga aliança, o Antigo Testamento, é uma figura que nós aplicamos para nós hoje, os crentes do Novo Testamento, da Nova Aliança. Senhor Jesus. Então ali tem o Moisés, e graças ao Senhor que hoje nós temos aqueles irmãos que nos conduz, que nos dá direção, que tem o falar de Deus para nós, né? Senhor Jesus. Então aqui no começo de Êxodo 33, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Senhor Jesus. Então aqui dentro desse contexto, vamos dizer assim, o povo de Israel tinha acabado de desviar da direção que o Senhor tinha dado, e Moisés estava no monte, e quando voltou, tem toda uma situação ali que não estava de acordo com a vontade do Senhor, e Arão fez o quê? Ídolos de ouro, bezerro de ouro. Senhor Jesus. Então esse versículo aqui está dentro desse contexto. É o Senhor relembrando que apesar de todas as coisas, Ele tinha uma promessa para aquele povo, né? Então hoje, apesar de tudo, apesar da nossa condição, o Senhor quer que nós voltemos para a direção correta, porque Ele tem um falar para nós, Ele tem uma proposta no coração dEle para nós. Senhor Jesus. Daí fala assim: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Senhor Jesus. Então a promessa do Senhor para aquele povo era o quê? A boa terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas o Senhor aqui, por causa do que tinha acontecido com o povo, Ele falou: olha, não subirei no meio de ti. Ou seja, o povo de Israel ali estava perdendo um pouco da presença de Deus. Senhor Jesus. Daí fala assim: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Então, a partir desse momento, fala ali que tem um processo de arrependimento, e eles foram tirando os atavios, né? Todo aquele peso, atavio é joia, bracelete, enfim. E eles foram se livrando daquele peso, e o Senhor pôde falar novamente com eles ali, né? Senhor Jesus. O contexto ali, eles tinham acabado de sair de um momento de diversão, né? Fala que eles estavam se divertindo,
E hoje o Senhor quer que nos mostre que a gente tem que sair, nós precisamos sair desse contexto, né, os irmãos perdoam que eu não estou conseguindo enxergar o rosto dos irmãos, que eu estou sem óculos, tá? Então tem um véu aqui, irmãos, de miopia. Senhor Jesus. Eu não... Senhor Jesus, eu não estou enxergando. Ó Senhor Jesus. Daí o Senhor fala assim, olha, dize aos filhos de Israel, és povo de dura serviço. Olha, depois de tudo que vocês passaram, né? De eu te tirar da terra do Egito, de fazer milagre no meio de vós, vocês são o que, né? Teimosos, né? Vocês têm uma dura serviço. E por um momento, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios para que eu saiba o que te hei de fazer. Então ali, eles se arrependeram. Falei assim, olha, eu vou consumir a todos, né? Senhor Jesus. Mas fala que Moisés, fala assim, Moisés chegou para o Senhor e teve comunhão com o Senhor, né? Moisés é aquele que tinha comunhão com o Senhor, que via ele face a face, e ele começou a conversar com Deus face a face. E fala assim, quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas, até entrar ele na tenda. 33:9. Êxodos 33:9. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então, ali, no Antigo Testamento, essa glória, que era a própria presença de Deus, ele se mostra como, às vezes, como fogo consumidor, a nuvem, uma luz resplandecente, ou seja, era um aspecto mais exterior. E que o povo sabia, olha, ali Moisés está conversando com o Senhor, né? E ali Moisés pôde começar a interceder pelo povo. Ele fala assim, no versículo 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então, ali eles tinham comunhão e participavam da presença um do outro, né? Disse Moisés, esse versículo aqui é importante, irmão. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo. Porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Então, Moisés, conversando com o Senhor ali, falou, olha, esse é o teu povo. A minha presença, o Senhor falou com ele, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, Moisés ali conversou com o Senhor e falou, olha, se não for para subir com a tua presença, eu não vou subir esse monte. Você que tem, o Senhor, o Pai, que tem que conduzir todas as coisas, né? Então esse aqui já é um princípio para nós, né? Moisés, que passou ali 40 anos sendo treinado, depois mais 40 anos, ficou pesado de língua. Senhor Jesus. Mas ele sabia que todo o sucesso na carreira do povo de Israel estava na vontade do Pai, né? Então ele falou, olha, se o Senhor não for subir comigo, se eu não tiver a sua presença, então não vale, né, Senhor? Senhor Jesus. Mas daí o Senhor falou ali, a minha presença irá contigo. Então isso é para nós hoje também no Novo Testamento, irmãos, né? Nós precisamos almejar estar íntimos com o Senhor e buscar a sua presença, né? Ali a glória é exterior. Hoje a glória é interior também, né, irmãos? Em conhecermos o Senhor e prosseguir
conhecendo o Senhor na sua intimidade, o Senhor pode falar conosco, pode falar a sua vontade e falar o caminho que a gente deve andar, né? Senhor Jesus. Daí Moisés, continuando, né? Fala no versículo 17: Disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Ou seja, aqui mostra que o Senhor aprovou a pessoa de Moisés, reconhecia o nome dele na condução do povo, Senhor Jesus. E por causa de Moisés, o Senhor teve misericórdia do povo de Israel. Senhor Jesus. Então Moisés, ele é intrépido, né? Ele falou com ousadia com Deus, né? Fala no versículo 18. Então ele disse: Rogo-te, Senhor Jesus. Amém. Rogo-te que me mostres a tua glória. Então o Senhor ali foi intrépido, né? Com ousadia, Senhor Jesus. Mas nós ainda estávamos na antiga aliança, no Antigo Testamento, né, Senhor? Daí o Senhor falou para Moisés, né? Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Senhor Jesus. Então, por isso que fala ali, Paulo fala ali em 2 Coríntios 3:9, que era o ministério da morte. Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Moisés, ele não estava apto a realmente ver o Senhor face a face, né? Fala lá que ele conversava com o Senhor como amigo face a face. Mas o Senhor fala assim, ó, a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Senhor Jesus. Então a comunhão com o Senhor, ainda havia um véu, né? Ele não podia ver com clareza o Senhor, porque senão ele seria fulminado, né? Porque o Senhor é toda santidade, é toda justiça, é a glória. A presença do Senhor ia fustigar Moisés ali. Então, não havia nesse momento a possibilidade do Senhor se mostrar a Moisés em sua plenitude, né? Senhor Jesus. Por quê? Porque o caminho ainda não havia sido preparado. Então ali fala do todo o tabernáculo, tinha um processo para o sumo sacerdote conversar com Deus. Então fala ali do sacrifício, do animal, no altar do holocausto, e fala da fumaça que envolvia todo o santo dos santos, todo o santo lugar, a fumaça do incensário, que é Cristo, a oração dos santos, Senhor Jesus. Então ali o sumo sacerdote não podia ver a glória de Deus, porque o lugar estava todo, vamos dizer assim, cheio da fumaça do incensário, né? E o véu, ele ainda estava fechado, ou seja, a glória de Deus ainda estava no Santo dos Santos e à parte, né? Senhor Jesus. Então, isso é uma figura para mostrar que Moisés, apesar de ser um homem que andava com Deus, tinha a presença do Senhor, tinha intimidade com Ele, o caminho ainda não tinha sido preparado para ver Deus em toda a sua glória e plenitude. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor que foi aberto um vivo caminho, né? Senhor Jesus, um novo vivo caminho. E o véu se rasgou de alto a baixo. Essa foi a obra que o Senhor fez por nós. Hoje, nós, os santos do Novo Testamento, nós podemos experimentar tudo que o Senhor é por causa da morte de Cristo na cruz. Senhor Jesus, queria ler com os irmãos, a gente podia ler João 1, Senhor Jesus. Então, o Senhor foi aquele que abriu esse novo e vivo caminho. Por meio da sua morte, o véu se rasgou de alto a baixo, e Ele abriu esse caminho para nós conhecermos o Senhor.
Então, por um lado, irmãos, nós somos privilegiados. E o Senhor quer esse processo em nós, que a gente, Senhor Jesus, deixa para trás todo atavio, né? Tudo que é desnecessário, né? Ó Senhor Jesus. E a gente se limpe ali no altar do holocausto, clamando o sangue do Senhor, e avance na experiência de entrar no Santo dos Santos, né? Só o Senhor que abriu esse caminho para nós. Fala assim, em João 1,14 fala, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então o Senhor Jesus foi esse que mostrou toda a glória do Pai. Senhor Jesus. Então os discípulos que estavam ali, habitavam com o Senhor, moravam com o Senhor, andavam com Ele, e tinha intimidade do Senhor, e conhecia o Senhor, e amava a palavra que o Senhor dava, que veio do Pai. Senhor Jesus. Os discípulos viram ali, essa é a glória do Pai, né? Deus, o Filho, abriu um novo vivo caminho, né? Senhor Jesus. Então o Senhor falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor Jesus. Então ali, chega um momento, vamos ler, eu vou, Senhor Jesus, João 14. Senhor Jesus. Fala assim no 14:2. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Então o Senhor ali estava abrindo o coração para os discípulos. Um pouco antes ali fala que Judas já tinha saído, ou seja, ele falou para os 11. E ali ele falou o que estava no coração dele, né? Falou, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou preparar lugar no Pai. Essas moradas aqui, por um lado, fala assim que vós sabeis o caminho para onde vou. Daí disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali o Senhor abriu o coração e falou, olha, eu vou preparar lugar para vocês no Pai. Senhor Jesus, depois da minha morte, eu já sou um com o Pai, mas agora eu vou levar a humanidade para o Pai. Amém. Por meio da ressurreição, eu vou levar toda a humanidade para o Pai. Senhor Jesus. E esse caminho eu estou abrindo para vocês. Senhor Jesus. Daí fala assim, Filipe continua, né? Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E daí o Senhor fala, né? Com toda a sua glória, falou, olha, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ô Filipe, eu tanto tempo com vocês, né? Eu e o Pai somos um, né? Então esse é o caminho que Moisés não pôde experimentar. Esse é o ministério do Espírito, da glória, que o Senhor abriu para nós. Senhor Jesus, graças ao Senhor por esse caminho, né? Jesus é o Senhor. Amém. O Senhor abriu um vivo. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. O irmão Fausto compartilhou sobre Moisés, esse capítulo 33 de Êxodo. Fiquei muito tocado quando, nesse diálogo de Moisés com o Senhor, quando o Senhor falou que não iria com o povo, e Moisés então, com a intimidade que ele tinha com Deus, ele pede ao Senhor, Senhor, não nos faça ir, se o Senhor não for conosco, nós não iremos, porque ele sabia, Moisés sabia, que a jornada estaria comprometida. E logo em seguida, Moisés, o Senhor então amolece o coração. Não, Moisés, eu irei com vocês, eu vou com o povo.
Senhor Jesus. Então Moisés, ele pede mais, ele pede a glória, mostra-me a glória. Então, o que eu toquei nesse capítulo, o ponto principal é que a glória, ela pode ser entendida como a presença de Deus. A glória é a presença de Deus. E o Senhor falou: Moisés, não posso mostrar minha face para você, porque você não está preparado. Homem nenhum pode ver-me face a face, porque eu sou santo, e o homem está contaminado. Mas ali percebe que Deus queria mostrar a glória para Moisés, mas não podia. E Moisés queria ver a glória, mas não estava preparado. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! O princípio para nós, irmãos: nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Não podemos abrir mão da presença de Deus no nosso viver diário. Senhor, se o Senhor não for comigo nesse dia, eu não posso ir. Ao abrir os nossos olhos, precisamos invocar o nome do Senhor e rogar a presença do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está em nosso espírito, mas a nossa alma decide se o Senhor vai ou não vai conosco. Senhor Jesus, a nossa decisão seja escolher o Senhor. Aleluia. E o véu foi rasgado. Aleluia. De alto a baixo. Amém. O Pai rasgou. Amém. E nos deu agora livre acesso. Ó Senhor Jesus. Então, continuando em João 14, esse versículo que Filipe fala, né, Senhor, é versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O 9, disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui o Senhor está mostrando, revelando para os 11 discípulos, na intimidade, que ali havia uma unidade, mas uma unidade profunda entre o Pai e o Filho. Uma unidade orgânica. Uma unidade que, ao olhar para o Filho, se via o Pai. Essa unidade é uma unidade verdadeira. É uma unidade muito mais do que uma unidade de convivência, mas é uma unidade celestial. É uma unidade que o irmão Pedro sempre nos fala, né, de outra dimensão. É uma unidade de Deus e o homem. Deus não podia interagir face a face com Moisés. Aqui aconteceu uma unidade que não podia acontecer lá. O primeiro homem, Jesus, ele uniu-se, ele mostrou, revelou-se aos homens, à humanidade, a unidade divina. Jesus, homem, e Deus eram um. O Pai e o Filho são um. Então essa unidade é o que o Senhor estava ali falando para os discípulos. Senhor Jesus, revelando para os discípulos a unidade do Pai. Ó Senhor, a unidade do Pai e do Filho. Vamos continuando aqui. O versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ó Senhor Jesus,
Oh, Senhor Jesus. Ainda eu queria falar um pouco dessa questão da unidade junto com esse versículo. Esse princípio da unidade nós precisamos aplicar em nosso viver. Nós, irmãos, é uma unidade muito além do que a gente pode pensar, não simples unidade que eu disse de convivência, né? A gente tem, eu sou amigo do Fausto, eu gosto do Fausto, vou na casa do Fausto, a gente conversa junto, a gente tem algumas ideias comuns. Não é essa unidade ainda humana, mas a unidade aqui é a unidade do homem e de Deus. O Senhor está em nós, então nós precisamos estar em Deus. Essa unidade precisa ser aplicada e experimentada no nosso viver. Então, quando o Senhor fala aqui, né, esse versículo 12 que eu li, em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Puxa, às vezes na nossa mente, né, o irmão Pedro fala, né, a nossa mente ainda é uma mente muito terrena. A gente pensa em plano cartesiano, né, e o Senhor Ele quer nos mostrar uma outra dimensão. Esse ambiente, essa esfera da glória, ela ainda não está na nossa mente humana. Aí a gente enxerga essas obras, obras maiores. O Senhor multiplicou pães, quantos 1000 pães ali, peixes, então vamos multiplicar muito mais. São obras visíveis. Essas obras maiores, elas nos remetem a algo interior. O que o Senhor queria aqui nesse capítulo 14, a gente percebe, trazer a humanidade para dentro de Deus. Antes não se podia, mas Deus, no seu plano eterno, enviou Jesus, e esse homem, Jesus, cumpriu a obra, foi aprovado. Ó Senhor Jesus, abriu o caminho para que Deus fosse ao homem e trouxesse o homem até Deus. Quando nós estamos em Deus, nós tocamos em Deus, irmãos, um grão de trigo, Senhor, foi esse grão que morreu, não é? Ele fez uma obra, a obra de levar o homem a Deus ali, para os 11, mas ainda era pouco, depois se expandindo, e hoje, qual a potência de multiplicação dessa semente que nós temos? Obras maiores farão. Se nós vivermos essa unidade orgânica, nosso Espírito e o Senhor, se de glória em glória fomos transformados, vivendo essa unidade, obras maiores farão. Ó Senhor Jesus, Deus quer nos introduzir nele. O Senhor se fez homem, trouxe Deus a nós. E o Senhor quer agora nos levar até o Pai. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui parece que há uma mudança até de assunto, né? Fala da unidade e agora fala do amor. Ó Senhor Jesus, que relação tem entre a glória, a unidade e o amor? Ó Senhor Jesus, vamos ler o versículo. Senhor Jesus, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras,
e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Ó Senhor Jesus, o amor relacionado à unidade, a gente pode usar uma figura de marido e esposa, ali há uma unidade, uma só carne, é uma figura dessa unidade de Cristo e a igreja, é uma figura da unidade de Deus e o homem. Quando há o amor, quanto mais o amor, mais há a unidade. Na experiência de casal, quando há pouco amor, há menos expressão da unidade. Há individualidade entre o homem e a mulher. E quanto mais desenvolve-se o amor, mais o marido quer fazer a vontade da esposa e a esposa a do marido, porque ali há uma relação, um desenvolvimento de uma relação de amor. Então, quanto mais nós amamos ao Senhor, mais gera unidade entre nós e o Senhor, mais gera unidade entre o homem e Deus. E o Senhor fala que o que mede esse amor não é dizer, ó Senhor, eu te amo. Não, é guardar as suas palavras. O que mede nosso amor pelo Senhor é o fato de nós acolhermos as suas palavras. E guardar a palavra, ela é muito mais profunda do que simplesmente entender o que a Bíblia quer nos falar. Ela é muito mais profunda do que conhecer as Escrituras. É acolher, é receber, é deixar essa semente viva brotar no nosso interior. Em Tiago, se não me engano, Tiago 1:21, Senhor Jesus. Vamos ler rapidamente. Oh, Senhor Jesus. Tiago 1:21 fala assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia! Despojar de toda impureza, despojar de todo acúmulo de maldade. Irmãos, aqui fala de 2 itens importantes para que o seu coração esteja liberado para acolher a palavra. Que às vezes seu coração está tão sobrecarregado de acúmulo de maldade, de impureza, está sobrecarregado, você vai ainda tentar ter comunhão, mas não se esvazia e nada entra, não acolhe. Então, despoja, se esvazia, Senhor Jesus, e acolhe de que maneira? Com mansidão, com apreço. Irmãos, esse ponto é muito importante para nosso avanço na comunhão com o Senhor, né? Porque hoje é tudo muito rápido, o ritmo do dia a dia nos faz não parar e não ter tempo de receber a palavra com mansidão. E essa palavra é a única maneira de salvar a nossa alma. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós precisamos acolher. E quando nós acolhemos, é uma prova que amamos o Senhor. Ó Senhor Jesus. E se nós amamos o Senhor, nós acolhemos a palavra causa em nós uma transformação. Que é esse processo da santificação, né? A santificação, agindo em nós, vai retirando toda iniquidade, toda maldade, tudo de impureza que há em nós. Esse metabolismo vai acontecendo à medida que nós acolhemos a palavra, e a palavra vai transformando o nosso viver, e nós vamos tendo intimidade, vai gerando a unidade nossa com o Pai e com o Filho, e vamos contemplando
de glória em glória, a esse processo de transformação. Mas ainda o que o irmão Pedro, nessa palavra, ele até parece que ele sai de si, fala, estou ficando doido. Ele mostrando que o processo de santificação ainda não é o ponto final. Depois de completar, assim, você agora está, Jorge, toda impureza saiu, você está santo. Mas ainda falta você ser introduzido dentro de Deus. A glorificação é nos levar para dentro de Deus. Então hoje é o processo de santificar. Vai tirando as impurezas, tira as impurezas. Mas o objetivo final é nos levar para dentro de Deus. Isso é glória, irmãos. Isso é glorificação. Ó Senhor Jesus. João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ó Senhor Jesus. Aqui o Senhor fazendo oração, Senhor Jesus como homem fazendo oração. Senhor, eu te glorifiquei na terra, eu te glorifiquei no meu viver. Nós podemos glorificar a Deus no nosso viver, mas aqui não fala que a forma de glorificar a Deus é falar glória a Deus. A glorificar a Deus no meu viver é consumar a obra nessa terra, é fazer a obra dele. Então praticar a palavra do Senhor é a maneira de glorificarmos a Deus. Senhor Jesus. Versículo 5 e versículo 6. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Veja bem aqui, volta a falar assim, olha, Senhor, o Senhor falando, Jesus, homem, orando ao Pai. Senhor, eu cumpri o que o Senhor confiou a mim, eu cumpri. Agora, te glorifiquei nessa terra, no meu viver. Agora, glorifica-me contigo mesmo. Me leva para o Pai. Eu, homem, quero ser introduzido no Pai. Ó Senhor Jesus. O homem não podia ver Deus. Então Deus veio ao homem. Esse homem cumpriu a justiça. Depois de cumprir a justiça, semeou a palavra nos discípulos. E os discípulos receberam com mansidão a palavra. Esse homem, Jesus, queria voltar e ser glorificado, porque dessa maneira os discípulos também seriam glorificados. Ó Senhor Jesus, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Lá no princípio o Senhor já estava, já era desde o princípio, mas ele não era ainda homem, não tinha experimentado a humanidade, mas aqui tinha a humanidade. E aqui o Senhor queria então ser glorificado para experimentar, para levar a humanidade à glória do Pai. Aleluia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Realmente, irmãos, é muito profundo, né? É muito profunda essa palavra, e eu dou graças ao Senhor pelo privilégio de a gente realmente estar tendo a oportunidade de ruminar essa palavra, para que nossos olhos sejam desvendados. O que o Senhor quer fazer para nós é algo que realmente foge à nossa mente humana, né? A nossa razão humana. Eu quero concluir aqui com Colossenses 1:27.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na verdade, eu estou pulando por causa do tempo aqui. É 1 Coríntios 2,9. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós não fazemos ideia em nossa mente, mas o Espírito que está em nós, em nosso Espírito, ele perscruta, e nós podemos ver uma pontinha do que o Senhor tem preparado. Então, essa mescla do Pai e do Filho, essa unidade orgânica, e do Filho e de nós, essa unidade orgânica nos quer, a obra dele é nos fazer, nos introduzir nele mesmo. Então o Senhor lhe fez uma obra tremenda, um esforço tremendo para poder nos levar, nos trazer de volta a Ele. E hoje nós temos livre acesso. E Ele quer mostrar a nós, né, que, olha, vocês não fazem ideia, não imaginam o que é isso. Olhos humanos não sabem o que é, ouvidos humanos não ouvem, não entendem, mas é algo muito tremendo, muito profundo. E obras maiores Ele espera de nós. À medida que nós experimentamos essa unidade orgânica, experimentamos o Senhor, acolhemos a sua palavra, levamos a palavra a outras pessoas, levamos outras pessoas a receberem com mansidão, introduzir outros à glória. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Aleluia!